bondade, doutor Tiago. Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de participar do 4º Congresso do IBDR. Cumprimento a doutora Silvana, nossa mediadora, doutor Tiago, vereador Márcio e a todos os presentes. A nossa fala é breve, nós temos 10 minutos e eu desejo então nesse tempo fazer uma exposição por ordem, lembrando que o direito à liberdade religiosa, que é a temática principal deste congresso, tendo sido aqui reiteradas vezes que é um direito fundamental, então eu estava refletindo sobre isso e nós temos no nosso modelo republicano, até o presente, 6 constituições. E o direito à liberdade religiosa, na nossa primeira Constituição Republicana, em 1891, e nas que se seguiram, a Constituição de 34, de 37, de 46 e a de 67, todas elas, essas 5 primeiras, elas davam o direito à liberdade religiosa, mas com ressalva. Havia ressalva em todas elas. No artigo 72 da de 91, no artigo 113 da 34, no artigo 122 da 37, no artigo 141 da de 46, no artigo 150 da 67, dizia que a liberdade religiosa e de culto havia uma ressalva, desde que não interferisse no direito comum ou nas exigências da ordem pública e dos bons costumes. Então, havia uma ressalva para o direito de culto. E há registros na história de que muitos cultos foram interceptados, fechados, encerrados pela truculência policial, uma vez que havia essa ressalva. E a Constituição de 88, essa ressalva é retirada completamente. O artigo 5º diz que a liberdade de culto ela é garantida, ou seja, não há ressalva alguma. E aí nós vivemos uma insegurança jurídica no Brasil, porque nós tivemos agora recentemente a questão da pandemia e tivemos um decreto do governador Dória em São Paulo, em março de 2021, que acabou sendo questionado no STF, a sua constitucionalidade, através da DPF 811, com um parecer da AGU de que o decreto de Dória era inconstitucional, porque feria justamente o artigo 5º, que prevê que a liberdade de culto, ela não tem ressalva alguma. Porém, o ministro Gilmar Mendes, que foi o relator da DPF 811, decidiu que o direito à liberdade religiosa é mitigado. Ele disse que uma coisa é o direito de crença, outra coisa é direito de culto, outra coisa é direito de liturgia, e não é isso que diz o texto constitucional. Discordaram dele Cássio Nunes e, por incrível que pareça, discordou dele também Dias Toffoli. Dias Toffoli disse que não, que a liberdade de culto ela é permanente, nem mesmo o estado de sítio, estado de defesa pode retirar o direito ao culto. E, no entanto, na votação, somente Dias Toffoli e Cássio Nunes que divergiram. Todos os demais ministros mitigaram o direito de culto no Brasil. E, inclusive, o ministro Lewandowski, no seu voto, ele disse, se alguém quer rezar, que reze em casa. Né? Um total desrespeito à liberdade de crença e de culto em nosso país. E, aliado a essa interpretação que nós temos hoje na Suprema Corte, o que me dá aí, data vênia, uma insegurança jurídica muito grande em nossa nação em relação ao direito da liberdade religiosa, e eu trouxe então para a gente refletir sobre uma outra temática que também procura cercear a liberdade religiosa, que durante anos tramitou no Congresso Nacional, quem acompanhou o PL 122, datado do ano 2001, que pretendia criminalizar a homofobia. E esse
projeto de lei tramitou de 2001 até 2014 no Congresso Nacional. Qual que era a proposta desse projeto? Entre outros, era implementar a questão do discurso de ódio. Ou seja, qualquer manifestação contrária à prática ou à escolha sexual de alguém entraria na criminalização como discurso de ódio, como crime racial. Em 2014, em definitivo, o Congresso Nacional arquivou o projeto de lei, dizendo que isso era inviável, né? Que isso mitigava os direitos fundamentais. No entanto, como todos nós sabemos, uma ADO foi ajuizada no STF e em 2019 o ministro Celso de Mello considerou criminalizar a homofobia e é a partir daí que nós temos, então, essa narrativa de discurso de ódio. E a homofobia passou a ser considerado crime racial. E a partir daí, apesar da decisão de Celso de Mello e depois do acórdão dizer que no discurso religioso não poderia ser interpretado, né, como homofobia no ambiente do culto, na prática nós temos uma série de ações judiciais hoje no Brasil criminalizando pregadores e pastores que se oposicionam contra a prática da homossexualidade no país. E Celso de Mello, quando dá o seu voto, ele é bastante intolerante em relação à questão de fé. Ele diz que os religiosos são cultores do ódio. Está no voto dele, quem quiser ler depois. E ele culpa, inclusive, a religião, né, pela criminalidade ou pela perseguição às pessoas homossexuais do país. E nós estamos vivendo isso. Em Brasília, onde eu sou pastor, em fevereiro desse ano ocorreu um congresso de jovens, onde o preletor disse que a prática da homossexualidade era um pecado moral. E o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios entrou com uma ação com um discurso de ódio. A igreja foi condenada a retirar o vídeo das redes sociais sobre pena de multa diária de R$30 mil e foi também condenada a pagar uma multa de R$5 milhões por essa fala. E na decisão da juíza é de que a fala ou a homilia considerando a homossexualidade como um pecado é um erro hermenêutico da igreja. Há uma interferência clara, né, do Poder Judiciário em tentar dizer o que a pessoa deve crer. Bem, esse é só um exemplo, existem tantos outros. E, em virtude disso, nós temos, então, uma dificuldade com essa liberdade. É claro que nós estamos vivendo narrativa de discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Depende de quem ouve, depende de quem interpreta. Já dizia Nietzsche, né, sobre isso. Nietzsche dizia, não há fatos, o que existe são interpretações, são narrativas. E aliado a isso tudo, então, essa participação dos evangélicos no poder legislativo, que barraram o PL 122 durante esse período todo, aí foram cerca de 14 anos de debate em que o PL 122 foi barrado e depois foi judicializado. Então o ministro Fachin, quando era relator lá no TSE, ele propôs uma interpretação do abuso do poder religioso. Todos nós sabemos que existe o abuso do poder político e o poder econômico de candidatos que usam a máquina para se reeleger ou ser eleitos. E Fachin tentou, então, criar a questão do abuso do poder religioso para impedir candidaturas de representantes de igrejas no parlamento. E na propositura do Fachin, além de ser proibida a candidatura, também deveria ser cassado o mandato de quem já tinha sido eleito ou empossado, representando alguma instituição religiosa. E isso é um cerceamento também da nossa liberdade de expressão.
É claro que não passou, não foi aprovada, Fachin ficou sozinho, mas ele não desistiu. Está em banho-maria, está lá aguardando novos ventos políticos no país para que isso venha a ocorrer. A questão é o seguinte, então eu fiz esse panorama para dizer a realidade que a gente vive e pensar enquanto religioso, porque a nossa liberdade de crença, liberdade de culto, liberdade religiosa, como vem frisado aqui, é direito fundamental. A pessoa tem o direito de crer, tem o direito de não crer, tem o direito de crer no que quiser, professar o que quiser, respeitando sempre, né, o direito também do outro. E temos o direito até do proselitismo, de tentar trazer para a nossa fé outras pessoas, sem caracterizar, claro, o discurso de ódio. A questão é o seguinte, nós cristãos, no meu caso, nós temos um texto bíblico de Mateus 28, quando Cristo diz, ide pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E a questão é o seguinte, que o evangelho de Mateus, onde encerra com essa ordenança, que é a grande comissão, é conhecido como o evangelho do reino. Em Mateus, nós temos 55 vezes a expressão basileia, que é o termo grego para reino, 32 vezes a expressão reino dos céus, e quando João Batista chega, preparando a chegada de Cristo, a mensagem é, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Na sequência, Cristo é batizado no Jordão, é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ao retornar de lá, dá início ao seu ministério, e a mensagem de Cristo é semelhante a de João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E termina Mateus, no capítulo 28, uma ordem de pregar o evangelho do reino. E a mensagem do evangelho do reino é arrependimento. E arrependimento é uma palavra grega, metanoi, que quer dizer mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de postura. Então, quando nós, cristãos, ministramos o evangelho, nós estamos pregando arrependimento, tentando mudar a vida das pessoas, transformar o seu caráter, sua forma de ser, sua forma de viver. Se isso for considerado discurso de ódio, então estaremos perdidos. Ou teremos que encarar a prisão. Muito obrigado pela atenção.